Frente a Frente desta noite é com Pedro Frazão, do Chega, e Bruno Gonçalves, do Partido Socialista. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Boas-vindas especiais para o Pedro Frazão, que andou uns meses desaparecido aqui do NAU. Com imenso gosto que venho aqui hoje está, é um gosto também nosso. Quero também cumprimentar o Bruno, que é a primeira vez que estamos num Frente a Frente. Mas já agora espero que, se o debate não lhe tiver a fazer, não lhe tiver a correr muito bem, que não faça como o seu camarada de partido, Prata Roque, que abandonou o estúdio e mandou uma outra estação. Eu sei que o Pedro já deve ter começado a noite assustado. Viu ali um Isaltino que se estreará daqui a pouco. A sua estreia na terra de Isaltino foi nos 8%. Foi um pouco melhor do que há 4 anos, subiu pelo menos ali cerca de 1% que fez em Santarém. Mas eu não me assusto com facilidade e muito menos me assustaria com o Pedro Frazão. Portanto, neste dia de Halloween, eu acho que a única travessura que temos é mesmo essa nota que o Pedro quis deixar de inaugurar. Hoje parece que o Isaltino vai aqui também inaugurar uma rúbrica, não é? Daqui a pouco. É isso mesmo. E de facto não me assusta nada, porque olha, eu já agora esse recado para os nossos espectadores. Venho mesmo agora de Oeiras, onde tomámos posse, foi a Assembleia de Instalação, e tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente o Dr. Isaltino Moraes e também o Ministro Miguel Pinto Luz, que fez o favor de vir a Oeiras já à nossa tomada de posse, e portanto a democracia é mesmo assim. Quanto aos 8%, devo dizer-lhe que foi muito mais do que 8%. Tripliquei o número de votos totais, dupliquei... 8,48% foi muito bom. Subiu 0,55% face à última eleição. Olha, foi melhor do que o vosso resultado nas europeias. Foi claro, a nossa vitória nas europeias foi um péssimo resultado. Mas deixa-me que lhe diga... E a perca de tantas capitais de distrito que o Partido Socialista fez. Não façam deste debate agora um rescaldo das autárquicas. Não, vamos... Aliás, fosse um rescaldo das autárquicas, nós tínhamos de ir até onde André Ventura foi eleito há 4 anos, em Moura, para perceber que o Chega não só decresce a votação, como afinal André Ventura ser candidato não resulta sempre. Como é que é possível dizer isso? O Chega tinha 0 câmaras, passou para 3, temos cerca de 2 mil autarcas em todo o país. Somos uma grande força autárquica. Vamos ao assunto do momento, dos cartazes. Sim, é que o que mete medo ao Partido Socialista é a implementação nacional que o Chega está a ganhar e que está em crescente, ao contrário do Partido Socialista, que está em decrescente. Mas uma das frases, eu nem pronunciei sobre isto esta semana, mas eu acho que fica bem claro qual é o debate que o Chega quer trazer. André Ventura dizia que eram precisos 3 Salazares. Eu gostava de perguntar, frente a frente aqui ao Pedro, se concorda que é preciso um Hitler na Alemanha hoje. Concorda que é preciso um Mussolini na Itália? Sim ou não? Essa pergunta é muito intelectualmente desonesta. Mas concorda ou não concorda? Eu posso responder que não. Não concordo, concorda que é preciso um Hitler? Concorda que é preciso um Franco em Espanha? Eu até lhe posso dizer... Então é covardia dizer que precisamos de 3 Saladares ou precisa de um Salazar em Portugal. E, portanto, é aqui que o Chega se esconde. O Pedro esconde-se na sua pergunta, esconde-se na resposta à minha pergunta, mas eu não me escondo. Não precisamos de um Hitler, não precisamos de um Mussolini, não precisamos de um Franco e não precisamos de um Salazar. Não, disse-me que era uma pergunta intelectualmente desonesta. Já vou explicar porquê. Mas antes de responder a essa pergunta, e porque o moderador é o Pedro Mourinho, quero dizer também que é um dia muito triste, não só pela morte desta grávida, que é mais uma grávida de turismo, ao que tem vindo pelas notícias, é mais uma morte numa grávida de turismo de saúde, e relembramos que Marta Temido se demitiu exatamente por um caso muito semelhante também, mas também há 2 dias morreu um polícia, morreu um guarda nacional republicano, e foi porque foi abalroado por criminosos, traficantes, narcotraficantes, e foi abalroado por uma questão muito simples, porque não têm ordem de atirar nestas situações. E, portanto, um outro convidado, por exemplo, aqui também do canal NAU, Camilo Lourenço, disse nas suas páginas que era preciso a GNR começar a atirar a doer. Ora, eu lembro-me que quando Pedro Pinto, o ano passado, disse exatamente a mesma coisa, o que é que aconteceu em todos os canais de comunicação social, e todos os comentadores fizeram um escândalo, rasgaram as vestes, dizer como é que é possível alguém dizer uma coisa dessas, que a polícia tinha que ter autoridade, que a polícia tinha que poder utilizar as armas e que a polícia tinha que poder ter forma de parar os bandidos e os narcotraficantes. Vê-se que a polícia precisa mesmo de ter essa autoridade para que os guardas não morram em serviço como este morreu no Algarve. E, portanto, solidarizar-me com a mãe que morreu, mas também com o polícia que perdeu a sua vida. Relativamente às suas perguntas, todos nós já dissemos, até eu próprio, noutro canal de televisão... Pode ver, segunda-feira, noutro canal de televisão, eu disse, por volta das 7 da tarde, que discordava do líder do meu partido, que não eram precisos nenhum 3 Salazares, bastava um André Ventura, porque ele vale mais do que 3 ou 4 Salazares. E nós então nós é uma inferioridade de Salazar perante André Ventura. É uma figura meia. Não, mas repara, o próprio fundador do seu partido, do Partido Socialista, tem imagens, e eu posso lhe enviar em seguida, se quiser, onde diz, primeiro,
que Mário Soares tinha muitos defeitos e que ele sempre combateu Mário Soares, mas tinha uma virtude, sabe qual era? É que nunca tinha mexido em dinheiros públicos. E quando o André Ventura utilizou essa retórica de que eram precisos 3 Salazares, estava exatamente a falar de corrupção. E que corrupção é que aponta a Mário Soares? Estava a falar exatamente de corrupção. A corrupção era Salazar. Era ele próprio uma corrupção. Se eu puder continuar... Não se vai embora, não se assuste. Não, eu não vou nada embora. Os do Partido Socialista é que... Até agora nós tivemos 2 clássicos a abandonar. Foi Pedro Santana Lopes, PSD, e agora Prata Roque do PS. Portanto, do Chega, nunca ninguém abandonou um debate. Continuo. Sugerindo, portanto, que essa utilização retórica do Salazar não era para falar da sua ditadura ou daquilo que nós devemos recriminar na Segunda República, que claro que devemos recriminar, mas era sim para apontar... Era assim para... Claro, Salazar foi da Segunda República, penso eu, certo? O Estado Novo é uma república, uma grande república. Foi a Segunda República, desculpa, não é uma questão histórica, é uma questão, vamos estar aqui a discutir história, não é? Sim, esta é a Terceira República, portanto. E Mário Soares... Esta é a Terceira República, Pedro. Mário Soares, sabe o que é que disse também? Mário Soares disse também... Sim, esta é a Terceira República, exatamente. A Primeira República a seguir à monarquia, a Segunda República, a Terceira República. O Estado Novo é uma República. Repara uma coisa, não se ponha com essas minudências históricas, não vamos estar aqui agora... O Pedro assume, acaba de brinquear. Claro sim, o Estado Novo como uma República. Mas é a Terceira República, tem uma República, foi uma República Constitucional, onde havia um déficit democrático, onde havia uma ditadura, onde havia repressão. Não tenho nenhum problema. Havia uma ditadura, eu não tenho nenhum problema em não tenho nenhum problema em admitir isso. Agora, não vamos comparar isso. E, aliás, dizendo também que o fundador do seu partido, Mário Soares, tem também declarações em 2012 em que dizia: eu com 81 anos nunca vi a fome que existe hoje em Portugal, nem no tempo de Salazar. E quando é que nem isso foi? No tempo de Salazar. Foi em 2012, tinha Mário Soares de 88 anos. Quando é que isso foi? E, portanto, Mário Soares disse, primeiro, que Salazar não era fascismo. Esta tentativa de estar sistematicamente a interromper, eu consigo falar. Fica só desagradável porque lá em casa ninguém Pedro percebe. Fez o mesmo, é? Não fiz, não. E, portanto, Mário Soares disse que Salazar não era fascista. Disse que tinha uma virtude que era nunca ter mexido em dinheiros públicos. E disse que, na altura, em 2012, nunca tinha visto tanta fome nem no tempo de Salazar. Portanto, vamos lá relativizar as coisas. E não vamos comparar Salazar com Hitler ou com Mussolini ou com Franco, como está a fazer, porque o próprio fundador do seu partido não fazia isso. Mas eu faço, e, portanto, tenha respeito. Mas faz mal. Devia respeitar. Não faz mal. Devia respeitar o fundador do seu partido. Devia respeitar o seu partido. E depois, para ir ao tema... Já respondeu ao que tinha a responder. Para ir ao tema que o Pedro Mourinho lançou sobre os cartazes... Bem, eu quase que me desatei a rir quando vi aqui o Garcia Pereira falar de consciência, como era consciência cívica. Eu até tomei nota. Mas como é que o doutor Garcia Pereira pode falar de consciência cívica quando teve ele próprio a sua cara num cartaz que dizia morte aos traidores? Pior do que morte aos traidores, o MRPP tinha também um cartaz que dizia morte à Troika, morte ao governo de traição nacional PSD-CDS. Como é que um homem que tem um partido que é o MRPP, que diz isto, deseja morte ao governo, deseja morte à Troika, que veio ajudar Portugal a sair da bancarrota que estes senhores do Partido Socialista nos deixaram pela terceira vez? Como é que alguém que deseja morte aos traidores, e ele designava por traidores aquelas pessoas que nos tiraram do escudo e nos colocaram no sistema bancário europeu utilizando o euro. E, além disso, desejava a morte da Troika, dos elementos da Troika, dos governantes do partido do PSD e do CDS. E vem agora falar em consciência democrática. Para que servem estes cartazes? Estes cartazes servem para dar uma pedrada no charco e para trazer para cima do debate público, para o espaço público, aquilo que os portugueses dizem na rua. E aquilo que os portugueses dizem na rua é que isto não é mesmo o Bangladesh. E esta frase foi retirada. O Pedro teve 8% em Oeiras, o André Ventura teve mais... Continua a colocar a cabeça na areia. O PS teve o pior resultado eleitoral de sempre por causa dos resultados. Mas só mais uma frase e termino. Só mais uma frase e termino. Eu não disse todos os portugueses, eu disse os portugueses que dizem na rua. Os portugueses dizem isto na rua, e além de ser uma verdade absoluta geográfica de que isto não é o Bangladesh, tal como é uma verdade jurídica de que os ciganos têm que obedecer às nossas leis, é também um grito de alerta e é até demonstrativo
de uma enorme inteligência do Chega e um enorme sentido de humor e um enorme sentido de poder e um enorme poder de encaixe. Porque esta frase, isto não é o Bangladesh, foi retirada de uma música que foi, em primeiro lugar, feita para satirizar o Chega. Desculpe, foi para... Foi feita para... do Chega. Não desconheço. Sabe quem conheço. Mas também conheço o autor. Mas conhece o autor para satirizar? Não, basta ir ver a conta. Sim, a conta é o Bruto Suave. Sim. Basta ir ver aquela conta e ver. Mas conhece? Essa. Eu não o conheço pessoalmente, nem sei quem é. Está resolvida a pergunta. Também está resolvido aquilo que está a dizer. Mas se for ver o vídeo, goza com a Rita Matias, põe o Pedro Pinto numa arena em poses horrorosas. Pois, claro, porquê? Porque pessoas inteligentes têm sentido de humor e sabem rir de si próprias. E nós nos Chega sabemos rir de nós próprios, porque temos inteligência, temos poder de encaixe e temos a confiança dos portugueses. Pedro, ainda antes deste caso, o líder do seu partido já tinha pedido a saída desta ministra, também por causa dos cortes previstos para o SNS. Como é que compreendo que o Governo mantenha Ana Paula Martins? É incompreensível, tal como é incompreensível manter esse cargo da direção executiva do SNS, que é um cargo que custa 10 milhões de euros por ano, até um pouco mais, aos cofres do Estado e aparentemente não serve para nada, porque não serve para fazer o mínimo de gestão, a gestão está cada vez pior do SNS e não serve também para ter responsabilidades, porque quando acontece uma tragédia destas, também não é o Sr. Diretor Executivo que vem dar a cara, ou quando dá a cara, dá de uma forma despicianda e sem qualquer tipo de respostas objetivas para as pessoas. Além desta grávida que morreu, infelizmente, aconteceram também já cerca de 70 partos fora dos hospitais, mais do que no ano anterior, fazendo até com que as pessoas digam que as ambulâncias já deviam chamar às ambulâncias Maternidade Luís Montenegro, o que é totalmente inadmissível. Portanto, tanto o Governo, o próprio Primeiro-Ministro, como a Ministra estão a defraudar os portugueses. Eu acho que estão mesmo a defraudar a democracia, porque o SNS, que o Chega tanto defende, deve ser também um dos pilares da liberdade das pessoas e daquilo em que assenta a sua cidadania e aquilo que assenta a sua própria nacionalidade. O Chega defende isso e defende também a constituição de um novo pacto para a saúde. Aliás, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, e muito bem, um pacto nós já tínhamos um pacto de regime em que os partidos políticos se sentem à mesa e sejam adultos para poder entregar ao país aquilo que é necessário, tanto do ponto de vista das carreiras dos profissionais de saúde, como uma reestruturação daquilo que é o SNS. Nós não podemos defraudar os portugueses, nem podemos defraudar a democracia. Pedro Frazão, Bruno Gonçalves, obrigado aos dois. Bom fim de semana. Foi um prazer. Bom fim de semana e bom Halloween para quem nos ouve lá em casa. E bom dia a todos os santos, que é dia 1.